Vamos ler a palavra então. João capítulo 4, nós vamos ler a partir do verso 1. Diz assim, a palavra de Jesus: quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judeia, retirando-se outra vez para a Galileia. E era necessário passar pela região de Samaria. Assim, Jesus chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado a seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço, era por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água e Jesus lhe disse: dê-me um pouco de água, pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus: como, sendo o Senhor um judeu, pede água a mim, que sou mulher samaritana? Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Jesus respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria e ele lhe daria água viva. Ao que a mulher respondeu: o Senhor não tem balde e o poço é fundo. De onde vai conseguir essa água viva? Por acaso o Senhor é maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Versículo 15, a mulher lhe disse: Senhor, quero que me dê essa água para que eu não mais tenha sede e nem precise vir aqui buscá-la. Jesus disse: vá, chame o seu marido e volte aqui. Ao que a mulher respondeu: não tenho marido. Então Jesus disse: você tem razão ao dizer que não tem marido, porque já teve 5 e esse que agora tem não é seu marido. O que você disse é verdade. A mulher então lhe disse: agora eu sei que o Senhor é profeta. Nossos pais adoravam neste monte, mas vocês dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus respondeu: mulher, acredite no que digo, vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém vocês adorarão o Pai. Vocês adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher respondeu: eu sei que virá o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Então Jesus disse: eu sou o Messias. Eu que estou falando com você. Naquele momento, chegaram os discípulos de Jesus e se admiraram ao vê-lo falando com uma mulher. Mas nenhum deles perguntou: o que você está querendo? Ou por que o Senhor está falando com ela? Quanto a mulher deixou seu cântaro, foi à cidade e disse ao povo: venham comigo e vejam um homem que me disse tudo o que eu já fiz. Não seria ele, por acaso, o Cristo? Então saíram da cidade e foram até onde Jesus estava. Enquanto isso, os discípulos pediam a Jesus dizendo: mestre, coma. Mas ele lhes disse: tenho para comer uma comida que vocês não conhecem. Então os discípulos começaram a dizer entre si: será que alguém trouxe algo para ele comer? Mas Jesus declarou: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Vocês não dizem que ainda falta 4 meses até a colheita? Eu, porém, lhes digo: levantem os olhos e vejam os campos, pois estão maduros para a colheita. Quem colhe recebe desde já a sua recompensa e ajunta o seu fruto para a vida eterna,
para que se alegrem ao mesmo tempo o que semeia e o que colhe. Pois, no caso é verdadeiro ditado, um é o que semeia, outro é o que colhe. Eu os enviei a colher o que vocês não semearam, outros trabalharam e vocês aproveitaram o trabalho deles. Muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus por causa do testemunho da mulher, que tinha dito: ele me disse tudo o que eu já fiz. Quando, pois, os samaritanos foram até Jesus, pediram-lhe que permanecesse com eles, e Jesus ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da palavra de Jesus, e diziam à mulher: agora não é mais por causa do que você falou, que nós cremos, mas porque nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Amém. Vamos orar ao Senhor. Senhor, muito obrigado. Obrigado pela Tua palavra, Senhor. Obrigado por esse tempo que nós nos reunimos aqui nessa semana, que estamos podendo pregar esse texto e estudar esse texto. Senhor, nos ajuda a compreender de forma completa aquilo que o Senhor está revelando aqui no meio desse texto, nessa narrativa, Senhor. Pai, que o Teu povo seja esclarecido, Senhor, tocado, cheio da Tua verdade, Senhor, enquanto nós estudamos esse texto. Para a glória do Teu nome santo, nos ajuda, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Meus irmãos, nós temos... Ô Luiz, tudo bom? Beleza? Que bom que você veio, hein? Prometeu e veio, hein? Deus abençoe. Bem-vindo. Nós temos assim, muito claramente que esse texto, ele tem muitas riquezas, muitas profundidades, desde primeiro parágrafo da narrativa bíblica, que é o encontro de Jesus com a mulher samaritana. Mas nosso foco aqui é no final. É depois que esses acontecimentos, eles acabam acontecendo ali com Jesus, porque, eu não sei vocês, né, mas como é que você reage, por exemplo? Pensa um pouquinho nessa pergunta. Quando você tem uma opinião formada sobre algo, e você tem certeza sobre aquilo, e aí você percebe que você estava errado. E aí, você sabia muito, você tinha muita certeza sobre aquele assunto, e você percebe: meu Deus, eu não estava entendendo corretamente isso daqui. O que você faz diante disso? Pense um pouquinho sobre isso. Quero que você se vasculhe aí nesse processo. Tem um pouco disso nesse texto aqui. Porque Jesus está quebrando muitas barreiras aqui. E uma delas é em relação ao que nós entendemos como um conceito talvez muito enraizado na nossa igreja, na igreja como um todo, né? E na minha opinião é um dos principais conceitos que tem travado a igreja na sua missão, no cumprimento da sua missão, é essa má compreensão do envio de Jesus, da postura que nós temos que ter como discípulos de Jesus. E a segunda coisa que é importante você perceber nesse texto é que o texto fala sobre satisfação. Fala assim para o irmão do seu lado. Eu não costumo fazer isso, mas para a gente não dormir, que veio do trabalho, né? É diferente o culto na semana, que já vem mais cansado, né? Fala assim para o seu irmão: satisfação. Aonde, isso mesmo, Maurício, me ajuda aí. Aonde você busca satisfação? É uma pergunta, tá? Por quê? Porque Jesus vai falar sobre água da vida, depois ele vai falar sobre pão, sobre alimento, sobre coisas que nos trazem sustento, alegria, satisfação. Aonde que nós buscamos isso? O que nos faz feliz? Para um pouquinho, pensa nisso. O que empolga o seu coração? O que completa a sua vida? Onde que nós encontramos a nossa água viva, nosso pão vivo? Pensa um pouquinho sobre isso, porque essa palavra tem a ver com o centro da nossa satisfação, da nossa alegria. E eu vejo que muitos crentes, por não crerem da forma correta, têm vivido vidas tristes, que estão em desacordo com a vontade de Deus. E esse texto procura corrigir isso também. É uma importante constatação desse texto. Eu não sei se todos me conhecem, mas eu fui missionário muitos anos, né? Desde que eu me conheço por gente, eu sou missionário, brincadeira.
Tem uns 20 anos que eu estou em missão. Nós somos uma família missionária. Eu já viajei em muitos lugares no Brasil, e ajudando igrejas, servindo pessoas, e principalmente nessa área do envio de Jesus, da missão de Deus, levando a igreja a entender qual que é a sua real missão e qual que é a sua real satisfação nisso. E o que eu percebi ao longo desses anos? Que entender esse conceito aqui que Jesus está falando com os discípulos de forma errada, produz um afastamento do nosso propósito diante de Deus. Se tem algo muito caro para nós como igreja de Jesus aqui, principalmente agora falando do Livres Church, é a nossa responsabilidade como representantes do Senhor, como embaixadores do Senhor, e isso é muito importante. A grande comissão de Jesus para nós é muito importante. Ide por todo mundo, fazer discípulos de todas as nações. E a nossa atitude, a nossa postura diante dessa grande comissão, e principalmente da igreja em geral, ela tem sido muitas vezes ferida, equivocada, por esse conceito errado que nós temos dessa relação com a missão. Por isso eu vou falar algo que é meio complexo, tá? Então eu preciso da ajuda de vocês aqui. Muito bem. Nós precisamos entender aqui, eu não sei se vocês já ouviram falar de um homem chamado Loren Cunningham. Quem já ouviu falar dele? Já ouviram? Loren Cunningham. Ele foi o fundador, o pioneiro, fundador da Jocum, Jovens com uma Missão. Está em muitos países, né? Uma missão de jovens com uma missão. Agora eles falam que é VCUM, né? Que os jovens já ficaram velhos, né? Então não tem mais jovem, então ficou velhos com uma missão, né? Então, mas tem muito jovem ainda, é uma missão que está em muitos países do mundo, e tenho muitos amigos na Jocum, e ele conta uma história num dos seus livros, inclusive é leitura obrigatória para quem faz qualquer curso na Jocum, que é a história da preparação de 2 missionários que sentiram um chamado de Deus para evangelizar 2 tribos africanas, que eram tribos não alcançadas pelo Evangelho, nunca tinham ouvido falar do Evangelho, e uma tribo ficava numa planície, embaixo de um monte, e a outra tribo ficava em cima de um monte. E assim, eles se prepararam, oraram, e eles estudaram a língua, estudaram os costumes, e chegou o grande dia deles serem enviados ali para aquele lugar. Chegaram lá nesse lugar, eles, imaginam, uma tribo não alcançada pelo Evangelho, nunca ninguém havia ouvido o Evangelho, e eles chegaram diante dessa tribo, e tinha um menino na fronteira. Nessa primeira tribo tinha um menino sentado na porteira, assim, que marcava a entrada daquele território. Aquele menino ficou assustado, viu 2 homens brancos, né? Eram estrangeiros, e ele saiu correndo, desesperado, né? Os missionários ficaram meio preocupados, falou, meu Deus, né? Essas tribos eram conhecidas como tribos violentas, até canibais, possivelmente, ou seja, pessoas que comiam pessoas, né? E eles ficaram assustados, né, com aquele movimento, e aquele menino vai, corre, volta. Quando ele volta, ele chega com uma comitiva. Fala, gente, vamos matar a gente aqui, né? Só pode, né? E eles continuaram ali, fizeram um primeiro contato ali na língua, tentaram compreender, conseguiram compreender uma coisa ou outra. E a comitiva era simplesmente a liderança de toda a tribo, estava ali, foram receberam eles com a maior honraria, entraram com as honrarias da tribo, serviram um grande banquete, né? O pessoal falou, agora que eles vão comer a gente mesmo, porque estão alimentando, né? Mas eles comeram, de repente o chefe daquela tribo para todas as festividades ali, se levanta e diga assim, olha, nós estamos aqui para ouvir o que vocês têm a dizer para nós. E aqueles homens levantaram, contaram, né, tem um evangelho assim, né, tem uma técnica, né, cronológica, né, de pregar para tribos que nunca foram alcançadas, é um método cronológico, chama de exposição. E eles foram contando toda a história bíblica e tal, e terminaram em Jesus, ressuscitando dos mortos, e fazendo apelo para aquela tribo crer em Jesus, e a tribo inteira creu em Jesus, aceitou Jesus naquele dia, e converteu uma tribo inteira, assim, menos de uma tarde e noite, assim. E eles falaram, por que vocês, né, nos receberam tão bem? Eles falaram, tem mais de meses que
o líder dessa tribo tem sonhado com 2 luzes que chegam. E ele ouve uma voz: ouçam o que eles têm a dizer. Tem mais 2 meses que a gente ouve isso. E o chefe da tribo estava maluco, porque ele estava falando assim: meu Deus, que sonho é esse? Né? Que voz é essa? Que luzes são essas? Quando vocês chegaram branco desse jeito, transparente, a gente falou: só pode ser vocês. A tribo toda foi alcançada. E eles ficaram alguns dias ali, discipularam aquelas pessoas, e aí conversaram um pouco. Eles falaram: olha, aquela tribo lá de cima é um pouco mais difícil, o pessoal é um pouco mais violento, tal, tem que tomar cuidado. Fizeram toda uma preparação. Eles eram inimigos, né? Eles não eram muito amigos assim. Eles fizeram todo um cuidado, toda uma preparação, e subiram em direção à próxima tribo, e subiram ali o monte onde aquela outra tribo ficava. Chegando lá, eles foram presos. Chegaram, o líder da tribo prendeu eles, deixou eles lá presos. E eles falaram: gente, a gente estava muito mal acostumado, né? Chegaram, receberam a gente, agora está preso, né? E aí eles ficaram presos por alguns dias, diz a história, né? E depois de alguns dias eles tinham lá um costume da tribo de dar um jantar e convidar os presos, né? E também de dar voz ali a um dos presos, depois que eles tivessem ouvido a história da tribo. E foi isso que aconteceu. Eles foram algemados ali, ficaram no lugar onde eles colocaram eles. E aí o chefe da tribo começou a contar a história da tribo. Ele falou assim: olha, teve um grande ajuntamento em toda a humanidade. Eles tentaram construir uma torre. E de repente, eles brigaram nessa torre e começaram a brigar entre si. Cada povo foi para algum lugar. E o nosso povo subiu e encontrou essa montanha aqui como povo, né? Enfim, contou a história do povo a partir dessa narrativa. Aí os caras missionários falaram: meu, Torre de Babel, né? Torre de Babel. E aí deram a palavra para eles, uma única palavra, só tinha uma chance, iam continuar presos, eles só tinham uma chance de falar. E aí o missionário abriu a Bíblia e falou: olha, essa história que você contou aí do seu povo está no livro de Deus. E leu a história da Torre de Babel. Aquelas pessoas ficaram interessadas, porque a história do povo deles, que era uma narrativa oral, que passava de tempos em tempos, chegou até eles, e eles então estavam num livro. Que mais esse livro tem a dizer? E aí os missionários começaram a dizer outras histórias, e foram para Gênesis, e foram para todos os profetas, e chegaram em Jesus, e de novo aquela tribo foi evangelizada, e ficaram muitos meses ali. Muitas pessoas vieram a crer no Senhor Jesus, porque eles já estavam prontos, meus irmãos. Eu contei essa história para você entender sobre a angústia do coração de Jesus aqui. Como ele está empolgado com o que está acontecendo aqui em Samaria, e como as pessoas, de alguma forma, estão prontas para ouvir o Evangelho de Jesus. E antes de passar por isso, é importante a gente também ver o que aconteceu nesse contexto da mulher samaritana, e tem algumas informações importantes. A primeira informação é que Jesus mesmo, o próprio Jesus, se você for ali para o capítulo, o último versículo do capítulo, do capítulo, ali depois de Nicodemos, tem uma palavrinha interessante que ele fala assim: olha, é necessário que a gente passe por Samaria. Jesus está em um período aqui do 2º ano, mais ou menos, do seu ministério, que é considerado como o ano da popularidade. Jesus teve 3 anos de ministério. O ano da inauguração, onde, né, então tem o nascimento, o ano da popularidade. O que é o ano da popularidade? Ele tem que se afastar de novo dos grandes centros, porque senão ele seria preso novamente, então ele morreria antes do tempo. Então ele tem que se afastar de novo para depois voltar para Jerusalém para ser morto e ressuscitar. E ele está acontecendo isso aqui, né? Ele está voltando para Galiléia, e nesse caminho ele tem que passar por Samaria. Mas essa coisa do é necessário passar por Samaria, João coloca isso como algo muito importante. Como era necessário que ele encontrasse uma pessoa ali, que era inclusive essa mulher samaritana. Ele já tinha encontrado Nicodemos, que era um chefe dos judeus. Agora,
os discípulos ficaram meio perdidos. Por que Jesus disse que é necessário passar por Samaria? Porque os judeus não tinham uma relação boa com os samaritanos. Eles tinham costumes diferentes, uma Bíblia diferente, um jeito de adorar diferente. Enfim, uma religião diferente. Eles tinham roupas diferentes. Era tipo assim, corintiano e palmeirense. Entendeu? Mais ou menos isso. Na minha época era corintiano e palmeirense. Hoje já não é muito assim, né? Acho que hoje é o quê? Flamengo e Palmeiras? Acho que é isso daí, não? Mais ou menos. Mas é gente que não se bica, é gente que não se dá, né? Então, só por Deus para levar o meu carro lá no Danilo, lá que é palmeirense. Que quero um palmeirense mexendo no meu carro, entendeu? Que eu sou corintiano. Então é mais ou menos assim, é porque Deus, é a graça de Deus que quebra o nosso coração e a gente faz. Mas isso aqui é importante, por quê? Porque Jesus coloca ali uma samaritana, mulher, samaritana, e ainda tinha uma vida duvidosa, assim, uma vida promíscua, vamos dizer assim, uma vida que não era muito social, assim, as pessoas ela não estava em autoestima da sociedade, inclusive ela vai no poço meio-dia para pegar água, porque muito provavelmente ela tem ali um certo problema de relacionamento, e a conversa vai, e Jesus vai e conversa com essa mulher, ele puxa uma conversa com essa mulher. E a segunda coisa importante que acontece é que Jesus, quando ele puxa uma conversa com essa mulher, ele destrói algumas barreiras. Umas barreiras muito importantes, né? Então, uma das barreiras que Jesus destrói é, por exemplo, um judeu falando com um samaritano. É uma barreira social, é uma barreira étnica, é uma barreira cultural, de povos que não se bicavam. E Jesus transpõe essa barreira. Outra barreira que acontece ali era um homem falando com uma mulher. Isso daí não era possível ser concebido naquela época. Principalmente a figura de Jesus como reconhecidamente um mestre em Israel. Então, ele transpõe também uma barreira social. Percebe que ele pula essa barreira para alcançar o coração dessa mulher? E vocês vão perceber que tem mais uma barreira que Jesus transpõe ao longo do diálogo. Não sei se vocês perceberam, embora Jesus, na sua pergunta, ele pede água para aquela mulher, ele conduz a conversa por uma perspectiva eterna. Sempre o discurso de Jesus com a mulher foi uma perspectiva eterna. E sempre a mulher se volta para uma perspectiva terrena. Você não tem balde para pegar água. Como é que você critica a água do poço de Jacó? Quer dizer, ela sempre volta para a terra e Jesus sempre vai falar de um aspecto eternal. Ele está tentando puxar essa mulher para uma outra perspectiva de vida, para um outro olhar. Esse ponto é muito importante nesse diálogo, importa daquilo que a gente vai falar daqui a pouco. A terceira coisa que é importante aqui, é porque nesse texto, meus irmãos, Jesus se revela pela primeira vez como o Messias escolhido de Deus, a uma mulher samaritana. Ele escolhe uma mulher samaritana, de uma vida duvidosa, como a primeira pessoa na história do seu ministério, pelo próprio Cristo, a conhecer que ele era o descendente da mulher que viria pisar a cabeça da serpente. Olha, é muito importante esse texto, gente. É muito importante o contexto dele. Quer dizer, o que a gente descobre nesse texto? Que Jesus tem uma sede. Fala para o seu irmão aí, Jesus tem uma sede. Ele tem uma sede de se revelar às pessoas. O contexto aqui dessa empolgação, então, eu não sei, queria que vocês capturassem esse coração de Jesus está muito animado com o que está acontecendo. Ele está dizendo assim, começou, deu play, o start, eu comecei a me revelar. Ele mesmo faz isso, não faz isso na presença dos discípulos, porque nesse mesmo interim, guarde isso, os discípulos vão à cidade de Samaria, de Sicar, a mesma cidade onde pertencia essa mulher, e vão comprar comida, vão lá, imagina, os judeus tinham uma roupa diferente do samaritano, então vamos pensar que, muito provavelmente os samaritanos tinham uma roupa um pouco mais clara, e os judeus tinham uma roupa um pouco mais escura, não tinha tipo igual era a gente, tinha várias cores, moda e tal, era assim, mais claro, mais escuro.
A rixa era tanto entre esses povos, porque é uma rixa longa, né? Desde lá do tempo de Israel, do domínio dos assírios, né? Da divisão dos reinos, do reino do norte e tal, e as capitais. Você vê que o discurso daquela mulher é um discurso religioso, onde que a gente vai adorar, o Messias vai vir, vai revelar. Eles tinham uma ideia de Messias diferente do povo judeu, quer dizer, tinha muitas rixas. Até na roupa era diferente. Você imagina 12 homens entrando num mercado samaritano vestido. É tipo assim, sei lá, 12 homens fardados entrando assim no mercado comum, assim. Chama uma atenção gigante. Comprando comida, fazendo negócio, me dá aqui ervilha, tá aqui um dinheiro, me dá aqui um saco de semente, me dá aqui um cordeiro aqui, tal. É um burburinho gigante. Os discípulos estão nesse inteirinho, o texto vai narrar que os discípulos estão ali comprando comida, e eles fazem eles chegam, a mulher está saindo. Então tem essa figura no texto, a mulher está saindo da onde ela está com a conversa com Jesus, e ela vai para o mesmo lugar onde os discípulos foram, e os discípulos estão chegando. O nosso texto, então, reparem, né, que uma coisa importante antes da gente ir, que é preciso lembrar que a perspectiva de Jesus era na eterna, para coisas espirituais, e a perspectiva da mulher era terrena, era para coisas terrenas. E isso acontece, então está acontecendo isso. Os discípulos estão chegando, aquela mulher está indo embora, e aí então nós vamos entrar no versículo 35, eu queria ler de novo, dos versículos 35 até o versículo 38, que é o foco da nossa exposição aqui. Olha só o que diz: vocês não dizem que ainda falta 4 meses até a colheita? Eu, porém, vos digo, levantem os olhos e vejam os campos, pois estão maduros ou brancos, em outras traduções, para a colheita. Quem colhe recebe desde já a sua recompensa e ajunta o seu fruto para a vida eterna, para que se alegrem ao mesmo tempo o que semeia e o que colhe. Pois no caso é verdadeiro ditado, um é o que semeia e o outro é o que colhe. Olha o versículo 38. Eu os enviei a colher o que vocês não semearam, outros trabalharam e vocês aproveitaram o trabalho deles. Meus irmãos, isso é tão revolucionário que Jesus está falando aqui. Porque antes um pouco disso, os discípulos ficam olhando para Jesus e falando o seguinte: Jesus, por que ele está falando com uma mulher? E por que ele não quer comer? A gente trouxe comida, a gente foi buscar comida, está na hora do almoço, a gente precisa comer. Jesus não comeu, está cansado. Come alguma coisa. Jesus está tão vidrado, tão empolgado no que aconteceu com esse diálogo com a mulher, que ele fala o seguinte: eu tenho outra comida que vocês não sabem. Aí você fala, gente, será que alguém já trouxe comida para Jesus? E a gente, olha, o que está acontecendo aqui? Jesus está falando de perspectivas eternas, e os discípulos estão preocupados com o quê? Com as perspectivas da terra. É a mesma construção, só que agora uma relação é com a mulher samaritana e uma relação com os discípulos. Parece que João quer pintar um quadro assim para a gente, olha, reparem nessa diferença. Preste atenção, por quê? Porque entender o que está acontecendo nessa diferença e entender a nossa correta posição no envio de Jesus, nos leva à alegria plena no envio de Jesus. Por que a gente anda triste muitas vezes? Porque nós não descobrimos essa centralidade da vontade de Deus para as nossas vidas. E a gente fica adiando a obra de Deus nas nossas vidas. A gente fica empurrando para frente, preocupado com as coisas dessa terra e não preocupado com as coisas de Deus. E então Jesus fala assim: a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou. Olha que loucura essa frase. Ele estava tão vidrado em se revelar para aquela mulher, que ele fala assim: isso para mim é comida e bebida. Isso para mim é satisfação plena. É estar satisfeito. Sabe quando você come bastante, uma feijoada, a gente comeu domingo, né? E você sai lotado, você fala assim, não aguento mais nada. Estar no centro dessa vontade, obedecendo a Jesus, é que nos traz alegria. Estar desviado desse propósito nos traz tristeza. A tristeza e a alegria não são uma condição da nossa conta bancária. Tristeza e alegria não é
plena paz em todos os nossos relacionamentos. Tristeza e alegria não é você ter um trabalho dos seus sonhos e se realizar profissionalmente. Tristeza e alegria estão relacionados com obedecer a Jesus e cumprir o seu chamado, meus irmãos. Nós não seremos felizes enquanto não seguirmos a vontade de Deus para as nossas vidas. Enquanto não nos alinharmos ao plano de Deus. Enquanto as nossas alegrias não forem as mesmas alegrias de Jesus. Enquanto as nossas alegrias não forem as mesmas de Jesus, de Deus. Enfim, e tem uma alegria aqui, que é essa alegria que está acontecendo aqui, que é a única alegria que promove festa no céu, é quando um pecador se arrepende. A gente fica alegre com muita coisa, né? Jesus não se importa com os nossos carros, com as nossas casas, com as nossas promoções, nem com os nossos aumentos. Ele fica alegre quando pecadores se arrependem e se chegam até a sua presença e agora passam a conhecer o seu propósito. É isso que dá alegria para Deus. É assim que o céu fica em festa. Deus não fica em festa por um culto cheio, por um pregador eloquente. Ele não fica em festa com isso. Ele fica em festa quando alguém se arrepende, um pecador se arrepende e se aproxima do seu relacionamento. É isso que dá alegria para o coração de Deus. Então a gente precisa entender isso. E no versículo 35 ele vai dizer alguns elementos disso, é bem interessante. Ele fala assim, o que acontece então a partir daí? Aquela mulher chega na cidade e anuncia uma mensagem simples. E ela diz assim, eu achei o Messias, ele disse tudo o que aconteceu comigo. Só pode ser o Cristo, só pode ser o Messias. Aí ela faz um convite, ela fala, vem comigo e vê. Vem, me segue e vê. A pergunta é, os discípulos ficaram... Quantos anos os discípulos estavam andando com Jesus ali? 2 anos pelo menos. Pelo menos 2. Imagina só se a gente lançasse um seminário, uma imersão. A imersão é o nome do momento, né? Uma imersão bíblica e o professor é Jesus Cristo de Nazaré. 2 anos com Jesus, dia e noite com Jesus, o próprio Jesus ensinando a Bíblia, ensinando... Você faria inscrição nesse seminário, irmão? Faria? Quem vai querer fazer aí? Nós vamos lançar um ano que vem. Cara, todo mundo, né? Os discípulos estavam literalmente nessa imersão bíblica com Jesus. Foram para a cidade e ninguém segue eles. Ninguém, nenhuma alma viva segue eles. A única coisa que eles trazem com eles são sacolas de comidas. Fizeram um alvoroço no mercado de Sicar e voltaram com as compras que eles foram lá para fazer. Agora, aquela mulher, eu gosto muito, tá, gente? Vou fazer isso aqui, não é uma heresia particular, né? De vez em quando a gente pode, né? Eu gosto muito de achar que aquela mulher passou umas 2 horas com Jesus, porque tem ali um cálculo da distância entre Sicar e o poço, que leva mais ou menos isso. É mais, tá? A Bíblia não fala quanto tempo foi esse diálogo. Mas eu gosto de achar que essa mulher ficou 2 horas com Jesus. E 2 horas com Jesus, se revelando para ela, ela abriu os olhos de tal forma. Ela vai naquela cidade, fala alguma coisa simples. Uma mulher não muito quista, uma multidão segue essa mulher até Jesus. E é exatamente isso que está acontecendo nesse momento, porque eles estavam na época onde o trigo estava verde. E o que estava invadindo o campo de trigo? Aquela multidão vestida de branco, de pardo. Por isso ele fala, os campos estão maduros. Vocês estão falando que está verde, porque vocês estão olhando para o trigo da terra. Mas tem um trigo do céu que está pronto. São as pessoas. Elas estão prontas para ouvir e ver o Messias. Está aquecendo o seu coração isso? Porque, meus irmãos, quando eu olho para isso, eu fico assim, meu Deus, eu preciso fazer mais. E essa é a sede de Jesus. É por isso que ele está tão focado. Ele não olha para a terra, para o trigo verde. Ele olha para as pessoas que estão invadindo esse campo de trigo com uma roupa que mais ou menos é a cor do trigo quando está maduro. Os samaritanos tinham uma roupa mais escura do que os judeus. E o trigo fica bem amarelinho, parecendo dourado, assim, quando ele está pronto para ser colhido. Agora veja, essa expressão levantem os olhos é muito significativa, ao meu ponto de vista, com relação a tudo que a gente está construindo aqui. Veja, para onde estava olhando a mulher na conversa com Jesus? Para onde estavam olhando os discípulos no mercado? Para baixo. E Jesus fala assim, ergam os olhos,
Olhem para cima. Crente tem que andar de cabeça erguida. Tem que andar olhando para as coisas do céu. Tem que andar olhando para a colheita espiritual, não para a colheita física. A colheita física é uma consequência natural da vida, meus irmãos, do trabalho, do esforço que a gente tem. Mas a colheita espiritual precisa dessa capacidade de revelar a Cristo, mas mais do que isso, assumir uma postura. Levantem os olhos, olhem para as coisas que são do alto. Existe uma colheita espiritual e como nós estamos envolvidos com isso? Vocês não falam que falta 4 meses? Vocês não dizem que falta tempo ainda para isso acontecer? Eu, porém, vos digo, eles já estão prontos agora. Sabe aquela pessoa da sua família que você fala assim, essa pessoa ela nunca vai se converter? Sabe aquele vizinho, aquela pessoa do seu trabalho que fala assim, não tem jeito? Essas pessoas estão prontas para ouvir e receber a palavra de Deus, e ouvir e receber a revelação do Messias. Os campos estão maduros para a colheita. Nós temos campos brancos, pessoas prontas. De alguma forma, meus irmãos, Jesus, ele já, ao morrer e ressuscitar, ele atraiu para si pessoas de todas as tribos, línguas, povos e nações. Elas precisam ser colhidas, elas precisam ser trazidas ao depósito celestial. No verso 36, ele dá seguimento a esse ensino, e ele diz assim, porque essa alegria, meus irmãos, ela está num paradigma que Jesus vai estabelecer daqui a pouco, mas ele diz o seguinte, quem colhe, no versículo 36, já recebe a recompensa e ajunta o seu fruto para onde? Para a vida eterna, para que se alegrem ao mesmo tempo o que semeia e o que colhe. Veja que ele está estabelecendo uma relação também dupla aqui. A relação entre quem colhe e quem semeia. Ele está dizendo que quem colhe já recebe uma recompensa. Veja que há uma certeza de satisfação na colheita de almas. Eu falei isso há poucos domingos atrás, eu disse isso. Eu falei, gente, meus irmãos, se você estiver triste, fale de Jesus para alguém, busque uma pessoa. E eu tenho certeza que a sua tristeza vai sair, vai passar. Porque é uma alegria poder conduzir pessoas a Jesus. Ele está dizendo assim, existe uma recompensa eterna para aqueles que colhem, para aqueles que são ceifeiros. Essa é a perspectiva da satisfação nas coisas que são do alto. Nós nunca vamos nos tornar bem posicionados na obra de Deus, na colheita de almas, se nós não nos satisfazermos com as coisas do alto. Uma perspectiva da eternidade. Outra coisa importante que ele deixa claro nesse versículo é que existe um trabalho antes da recompensa. Meus irmãos, nós estamos trabalhando, nós estamos servindo nessa ceifa. Eu não sei se vocês reparam nessa urgência de Jesus, quando ele olha as multidões como ovelhas sem pastor, ele diz assim, vamos orar, meus irmãos, para que Deus mande mais semeadores para a sua seara. É isso que ele fala? Não, ele diz assim, orem por mais ceifeiros, trabalhadores. Ele está tentando mudar um posicionamento, ele está tentando mudar uma perspectiva dos seus discípulos, uma perspectiva de passividade para uma perspectiva de atividade. E aqui ele está estabelecendo uma diferença, mas ele ainda está dizendo o seguinte, olha, essa diferença vai ser estabelecida principalmente para o nível de satisfação que você tem. Se você se satisfaz com aquilo que Jesus se satisfaz ou não. Então é essa ideia que está por trás desse texto. O trabalho vem antes da recompensa. E é no resultado que vem a alegria. Tanto do semeador quanto do ceifeiro. Meus irmãos, Deus está nos chamando para nos apresentarmos a Ele com mãos cheias. Cheias de frutos. Não de mãos vazias. Nós estamos vivendo uma vida que honra a Deus, que glorifica a Deus, em que nossa vida produz muito fruto para Jesus. É essa a urgência, em que a nossa vida coopera com a revelação do Messias. E no versículo 37 ele diz, pois é verdadeiro ditado, um é o que semeia e outro é o que colhe. E aqui, meus irmãos, entra um quem é quem. Quem é quem aqui?
Porque Jesus estabelece isso. Ele diz, gente, tem uma semeadura e tem uma colheita. Então a gente pode ver essa diferença. Vamos fazer uma diferença aqui entre semeador e ceifeiro? Aonde estão os olhos do semeador? Na terra. Ele tem que pegar. Outro lugar que os olhos têm que ir, né? Tem um saquinho de semente aqui. Ele tem que olhar para a semente e jogar a semente na terra. Ele vai andando e... ó. Viu a postura? Ó. Essa é a postura. Aonde que está a postura do colhedor? Como é que ele é? Depende do que ele vai colher, né? Mas vamos pensar no trigo. Ele tem que pegar uma foice. Ó, não é tipo, tadinho. É aqui, ó, olhando para o fruto. Aonde que ele vai? Segura e vlau. Olha como é que é levantando os olhos. Você vai colher uma manga. É aqui, ó. Pega aquele bambu, né? Quem fazia isso quando era pequeno, né? Pega aquele bambu, coloca uma garrafa PET lá em cima e tá. Você tem que estar onde? Seu olho tem que estar fixo, focado. Levantem os olhos. Essa é a postura do ceifeiro. É uma postura assim. Ele não come se ele não trabalhar. Olha que loucura. Essa ideia de a satisfação está relacionada ao envolvimento com aquilo que deixa Jesus feliz. A ideia do semeador aqui é uma ideia que está centrada na semente. E as pessoas falam, a semente é a palavra de Deus, e a gente tem que sair a semear. Enfim, tem umas coisas que vai acontecer. Mas eu queria mostrar a diferença da mulher samaritana e dos discípulos. A mulher samaritana foi assim, ó, na veia. Uma mensagem intensa, ela tinha tudo para não dizer nada. Mas ela vai lá e diz, eu encontrei o Messias. Será que a gente está com essa mesma vibe quando a gente fala de Jesus para alguém? Será que a gente está assim, eu tenho uma relação com Jesus e Ele é o Senhor dos Senhores? Ou a gente fica assim, Jesus, você quiser um Jesusinho assim? Um Jesusinho aí para você, se quiser tal. É um Jesus, eu acho que eu vivo com Ele, né? Eu acho que eu converso com Ele de vez em quando. Gente, nós estamos falando de Jesus, o descendente da mulher, que vai pisar e que pisou a cabeça da serpente, morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. Ele não está morto, Ele está vivo. E a gente anuncia Jesus como se estivesse morto, né? Se quiser um Jesusinho aí, você quer, estou vendendo aqui e tal. Os discípulos foram lá, me dar comida e tal, eu estou andando com Jesus aqui, mas não é para vocês não. É só para elite. Só para elite. É uma postura de descomprometimento com o resultado. Jesus está chamando pessoas que estão comprometidas com o resultado da sua morte e ressurreição. Qual é o resultado da morte e ressurreição? Nós vamos ver isso. Quem são os semeadores aqui nesse texto? Muito provavelmente, ele está falando de Adão. Está falando de Abraão. Está falando de Noé, de Abraão, de Moisés, de Davi. Está falando dos profetas. Ele está falando provavelmente de João Batista. E ele está falando inclusive de si mesmo. Jesus, ele marca um novo tempo aqui. Gente, o que está acontecendo aqui é grande. Poucas pessoas dão a importância devida a esse texto. Jesus está mudando um paradigma gigante. Lembra que a missão do povo de Deus era centrípeta, centrada em vir? Jesus está mudando esse paradigma para uma missão que é centrífuga, que sai de Jesus para todas as nações. Agora não é mais as pessoas têm que vir até nós temos que ir até elas e ceifá-las e trazê-las e pregar o Evangelho, não como se o Evangelho, as palavras de Deus fossem sementes a serem jogadas sem um menor comprometimento, não, mas como uma espada que separa o fruto daquele lugar e traz para o santo depósito do Senhor para serem apresentados ao Senhor. Essa é a imagem que está construída aqui. Os semeadores nesse texto não são aqui os discípulos. Inclusive Jesus faz essa diferenciação claramente. Logo em seguida ele diz, eu vos enviei para colher. Vocês não são semeadores aqui. Jesus é o último semeador. Jesus é aqui a própria semente e Ele é o primeiro ceifeiro. Jesus reúne em si
esses três paradigmas, essas três figuras. Ele diz isso em João, em outros textos. João capítulo 12, ele vai dizer: se o grão de trigo não cair na terra, não morrer, fique ele só, mas se morrer, ele dá muita semente. É isso? Não? Dá semente. Se o grão de trigo morre, dá semente? É isso, não? O texto diz? É, não? É ou não é, irmãos? Ninguém foi na escola bíblica dominical, né? Nunca lemos esse texto. Né? Não, o texto diz: dá muito fruto. O fruto é para ser colhido, não para semear em cima do fruto. A linguagem do Novo Testamento é uma linguagem de frutificação. Eu sei que está vindo umas minhocas na sua cabeça aí, a gente já vai tentar desconstruir isso. Mas os semeadores nesse texto não são os discípulos, isso é fato. O texto não deixa claro quem são, mas é muito possivelmente que ele está falando dessa história da redenção do plano de Deus, que começa lá em Adão, quando Deus mesmo faz a profecia de que haveria uma inimizade entre a semente da mulher e a semente da serpente. E Jesus é essa semente perfeita da mulher, que veio para ser o Messias prometido, para resolver o problema de Gênesis capítulo 3. Então, muito provavelmente, os semeadores foram todos esses aí. E eles se alegram, por quê? Porque em Jesus se cumpre todo o plano de Deus. Então, tudo que eles falaram e anunciaram, sem saber completamente, Jesus traz a alegria do cumprimento disso. A gente vai ler em Hebreus que eles fizeram tudo pela fé, e tudo isso aponta para Jesus. Toda a história da humanidade, meus irmãos, aponta para Jesus. E Jesus muito provavelmente está nesse caminho aqui. Então, provável que os ceifeiros aqui sejam essas pessoas. Mas também João Batista, mas também semeadores. Agora, os ceifeiros é claramente, o texto diz claramente: eu vos enviei para colher. Os discípulos são os ceifeiros desse texto. É quase que como Jesus estivesse falando assim: eu não quero mais que vocês tenham uma vida passiva em relação à missão, em relação à revelação do Filho de Deus aos outros. Eu quero que vocês tenham uma responsabilidade ativa nesse assunto. Que isso seja a sua comida e a sua bebida, assim como é para mim. Os ceifeiros são os discípulos. E então Jesus dá uma ordem. Irmão, você pode não ouvir nada do que eu estou falando aqui. Eu sei que está cansado, está com sono, e o assunto é uma porrada na nossa cara. Na minha também. Mas ouça a ordem de Jesus aos seus discípulos. No versículo 38 ele diz: eu vos enviei para colher o que vocês não semearam. De alguma forma, meus irmãos, Jesus reuniu em si, alguma forma que a gente não sabe explicar. Ele reuniu em si a salvação. E ele, ao ressuscitar no terceiro dia, ele foi uma grande árvore, uma grande videira, que unificou as histórias de judeus e gentios, de céus e terra, e frutos, pessoas, vidas, de todas as línguas, povos, raças, etnias, nações, foram alcançadas, atraídas até Ele. De alguma forma, a partir de Jesus, as pessoas já estão prontas para conhecê-lo. A ordem de Jesus aqui é colher. Eu vos enviei como ceifeiros. Eu vos enviei como aqueles que colhem, não como aqueles que semeiam. Nós não fomos enviados, chamados como igreja, para vivermos uma vida morna, uma vida indiferente, uma vida que não se engaja, uma vida que não se envolve com a verdadeira obra de Deus, que é se revelar ao mundo, porque a única solução que esse mundo precisa é Jesus. Jesus é a resposta para as perguntas das pessoas no mundo. Jesus é a única e verdadeira satisfação de alguém. O envio de Jesus é esse, e quando nós fazemos confusão nisso, nós dividimos evangelização e discipulado. Uns evangelizam, os outros discipulam, uns semeiam e outros colhem. A gente começa a criar cegonhas na nossa cabeça. O que é cegonha? Quando um conceito agride a nossa opinião,
A primeira coisa que a gente faz é uma síntese. Não, entendi, pastor, você falou aí da colheita, né? E a gente então tem semeadura e colheita. Um semeiam e o outro escolhe, certo? Perfeito, entendi. Os discípulos são os colhedores, mas eu sou um semeador, eu sou um cara mais passivo, né? Eu tenho uma outra postura, né? É assim que foi a vida toda, eu semeei ali, fiz alguma coisa meio assim, mais tranquila, né? Eu tenho essa característica. E não é nada disso que Jesus está falando. Jesus está falando, não tem semeadura para vocês. A semeadura já passou. É quase que como Jesus estivesse dividindo o tempo. O tempo da semeadura foi até Jesus. Depois da ressurreição, é colheita. A postura dos seus discípulos devem ser... Veja as linguagens que Jesus atribui aos discípulos. Eu vos farei o quê? Pescadores. Olha a linguagem de resultado. Você não sai com semente, você sai com a vara e com o arpão. É um anzol. São ferramentas que puxam, que trazem, que cortam, que separam. As metáforas de Jesus aos seus discípulos nunca foram metáforas passivas, mas que trazem uma responsabilidade com algum resultado. Lógico, não somos nós que salvamos, a salvação é totalmente de Deus, mas para que as pessoas sejam salvas, nós precisamos pregar como quem colhe e não como quem semeia. E de novo, não é? A cegonha é isso, é quando você tenta explicar um conceito difícil, você vai sintetizar, né? Então vamos imaginar que você precisa falar, seu filho bem pequenininho pergunta assim para você, pai, como é que eu vim ao mundo? Aí você, meu Deus, como que eu vou falar isso para essa criança, né? Aí você fala, então, é assim, né? A gente, papai e mamãe, né? A gente se conheceu, né? Conta a história e tal, e aí, né? A gente, né? Ficou junto, né? E tal, e aconteceu uma coisa, né? Papai e mamãe, assim, a gente estava lá. De repente, veio uma cegonha bem grande, entregou você na nossa mão, assim. Foi muito lindo, né? Porque a gente pegou você e foi tão bonitinho, tiramos foto com a cegonha, né? Foi bem legal. Isso é a síntese que a gente faz, porque a gente tem que explicar um conceito difícil, que é tipo assim, cara, não tem mais semeadura, como assim? Eu achei que a evangelização era semear a palavra de Deus, não. Jesus não está falando isso. Ele está chocando o nosso entendimento. Aí o que a gente vai fazer? Vamos fazer uma síntese. Um semeia, um outro escolhe. Jesus disse, é verdadeiro ditado. Um semeia, os outros escolhem. Mas vocês não foram enviados para semear. Quem semeou já passou. Vocês vão trabalhar em resultados que outros já trabalharam. E todos vão se alegrar. O semeador e o ceifeiro vão se satisfazer no resultado. Mas em qual resultado? Que é produzido por Jesus. E aí tem alguns textos que ajudam a gente a embananar esse conceito. Então eu sei que você já está pensando em alguns. Eu sei que você gosta de teologia. Eu quero tentar desmistificar algumas barreiras em 3 textos. O primeiro deles é o seguinte. Textos que apontam a semeadura como prática da evangelização ou da missão de Deus. E a gente aplica esse conceito em contextos errados. Salmo 126. Aquele que anda semeando e chorando, vai colher os seus molhos e tal. O contexto desse texto não é a missão de Jesus, não é a evangelização, não é a proclamação, não é a nossa responsabilidade com o reino de Deus. O contexto é a saída do exílio e uma semeadura de oração, de tristeza, de lutas, que você foi ali semeando orações, semeando súplicas ao Senhor, lutando, e aí você vai então, quem anda esse caminho semeando no Senhor, vai colher resultados. É um assunto diferente da missão. Aí você deve ter pensado também na parábola do semeador. Essa aí é o pior texto de todos. É um texto fantástico. O próprio Jesus falou, não, mas Jesus mesmo disse, um semeador saiu a semear e jangou a semente, umas caíram em solo tal, outras caíram como solo tal. Então, tá vendo? Jesus está falando da evangelização, da palavra sendo pregada. Ele fala, a semente é a palavra de Deus. Ele fala exatamente isso. Você está falando que a semente não é mais a palavra de Deus. Se você ler com atenção esse texto, tem uma explicação dele mais para frente. Jesus vai explicar o que está acontecendo. O foco dele não é na ação da missão de Deus e no envio de Jesus, mas o foco dele é como é que a palavra executa o seu trabalho no coração das pessoas. E depois, mais para frente, nas parábolas do reino, ele vai dizer exatamente isso. Ele vai dizer o seguinte, olha, as parábolas do joio, por exemplo, ele vai dizer que o semeador é o próprio Senhor.
ele semeando a palavra. Como é que as pessoas ouvem ele? Quando a gente fala dele, como é que isso vai acontecer na palavra? É esse o objetivo. Quando ele vai falar do último aspecto da semeadura, umas caíram em solo bom, o que acontece com essa palavra que caiu em solo bom? Ela frutifica. De novo, a linguagem do resultado é frutos. Porque ele está falando especificamente da ação da palavra no coração das pessoas, e não na nossa postura de evangelizar, ou de fazer a missão, ou de nos responsabilizar com a missão de Deus. Então, esse texto não é um texto basilar para isso, mas esse que nós estamos estudando, Jesus está falando sobre o assunto principal de se revelar ao mundo. Ele está falando da missão principal dele. Está no centro do coração de Jesus. Outro texto que traz confusão é o texto de Paulo. Apolo regou, Paulo plantou, Apolo plantou, Paulo regou e Deus deu o crescimento. De novo, esse texto não é sobre a postura dos seus discípulos com relação à missão de Deus. O contexto é sobre crescimento de igreja, sobre organização de igreja. De novo, existe semeadura sim, para oferta, para oração, para perseverança, para a construção da igreja, você vai semeando. Agora, na evangelização, na missão de Deus, só tem uma palavra aceita na Escritura, e essa palavra é colheita. Só uma postura é admitida por Jesus em vários textos: colheita, pescadores, ceifeiros. Esses textos, é preciso estudar esse texto dentro do seu contexto para entender o assunto principal de cada um deles. E aí a gente vem com mais cegonhas, que então, se você há semeadores e há ceifeiros dentro do povo de Deus. Meus irmãos, você é um ceifeiro, foi chamado para ser um ceifeiro. Foi chamado para uma ação ativa na missão de Deus. Mateus capítulo 13, versículo 37, nessa parábola do joio, o próprio Jesus vai se nomear como o semeador. Ele é o semeador. Ele é o último semeador, o primeiro ceifeiro. Ele inaugura isso. A segunda ideia errada é que semeamos, depois colhemos. A gente, então tudo bem, pastor, porque as pessoas não vão acreditar da primeira vez, eu não consigo tirar a pessoa da primeira vez, então. Eu costumo não ver como uma semente sendo jogada, mas como você pegando um machado e cortando uma árvore grande. Você vai dar 10 machadadas para aquela árvore cair. É mais ou menos essa ideia. O que Jesus está querendo ensinar aqui nesse texto é o seguinte: gente, dê quantas machadadas vocês precisem, mas não sejam passivos. Sejam enérgicos, sejam potentes, sejam responsáveis com o resultado. Ajam como ceifeiros, não como semeadores. Ajam como quem precisa voltar para casa com algum resultado, não como alguém que sai de mãos cheias de semente e volta de mãos vazias. O fluxo desse texto é o retorno, não é a ida. Nós vamos de mãos vazias e voltamos de mãos cheias, porque nós ceifamos pessoas do mundo, ceifamos pessoas da relação com o diabo. É esse o aspecto de Jesus aqui, essa é a urgência de Jesus. Nós devemos semear para aqueles que nunca ouviram. De novo, João vai dizer que quando o grão de trigo cai na terra, ele produz muito fruto. Jesus, ele já, de alguma forma, vocês viram, comecei contando essa história, porque para vocês verificarem que de alguma forma, Deus já fez um trabalho por nós de se espalhar por toda a humanidade. De alguma forma, esse conhecimento prévio de Deus já foi feito, já foi realizado. A gente precisa crer que as pessoas estão prontas a ouvir o anseio do coração de Deus, meus irmãos. A gente vem aqui quinta-feira, domingo, sábados. Para quê? Para ouvir o pulsar do coração de Jesus. É esse pulsar que está acontecendo aqui. Ele já morreu e os resultados estão em Jesus. E se nós permanecermos na videira, nós vamos dar muito fruto, essa é a imagem. E Jesus está chamando a igreja dele para uma responsabilidade em que ela faz o seguinte: eu assumo essa responsabilidade, eu quero obedecer a Jesus nessa missão. E a última coisa, eu preciso saber como a semeadura aconteceu, como que aconteceu, etc. e tal. Em Marcos capítulo 4, ele vai contar a história da parábola do semeador, do reino, né? A parábola do joio ali, da semente do reino. Ele vai dizer: o reino de Deus é como um homem que semeia a semente, ela cai na terra, dá o broto, cresce a espiga, dá tudo, acontece, vem o homem e passa-lhe a foice.
Olha a imagem que Marcos está tentando dar, o próprio Jesus está contando essa parábola. Gente, de alguma forma que a gente não compreende, o reino de Deus está preparado, já está pronto, a gente só precisa colher, anunciar. Então eu preciso olhar para as pessoas que estão na minha frente e dizer, volta para Jesus. Eu preciso olhar para o meu amigo e dizer, você precisa conhecer Jesus. Você precisa andar com Jesus, você precisa entender o que Ele veio fazer por você. Fazendo isso e convidar as pessoas. Jesus nos apresenta aqui e inaugura um novo tempo. E Ele foi o último semeador. Ele foi a semente e o primeiro ceifeiro. E Ele nos convida a segui-lo como ceifeiro. Esse é o convite desse texto, meus irmãos. É isso que está pulsando no coração de Jesus. É tempo de colheita. Eu estou muito feliz que o Luiz está aqui. O Luiz está ali no fundo, né? Estou te envergonhando aí, né, Luiz? Mas fica tranquilo. O Luiz estava lá na Praça da Sé e eu conversei com o Luiz lá na terça-feira. E chamei ele para vir no culto e chamei ele para seguir Jesus. E o Luiz aceitou o desafio, está aqui hoje. As pessoas estão prontas. Elas precisam ouvir um convite de Jesus. E ele ouviu o convite de Jesus. Eu falei do amor de Deus para ele. Oramos por ele. Ele quer mudar de vida. Ele está aqui, buscando a Jesus. Para mudar de vida. Ele ouviu o convite. Não programei isso com o Luiz, não paguei nada para o Luiz estar aqui. Paguei alguma coisa para você, Luiz? Porque os irmãos vão achar que está combinado o negócio aqui. Mas não está. As pessoas lá na Praça da Sé estavam prontas para ouvir o Evangelho. Os corações estão prontos para ouvir o Evangelho. Somos nós que falhamos quando não agimos como ceifeiros. Agimos como semeadores, achando que não temos compromisso com o reino de Deus. Jesus está chamando uma geração de crentes, sangue nos olhos. Gente que se importa com o que alegra o coração de Jesus. Chega de viver um evangelho pequeno. Chega de viver um marasmo na vida espiritual. Nós só vamos encontrar satisfação na vida com Deus quando nós nos envolvermos com a sua missão real. Com vidas, com frutos, com pessoas, em anunciar Jesus como o Messias prometido, aquele que é a salvação. Depois de muitos dias, Jesus ficou ali alguns dias com as pessoas ali em Samaria, e eles creram, agora não pela palavra da mulher, mas por causa deles mesmos. Eles viram e ouviram do próprio Jesus, e muitos foram salvos. E a última coisa que o João escreve nesse capítulo, a frase é: este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Luiz, só Jesus pode mudar a sua vida, meu irmão. Jesus é o único Salvador deste mundo. Não há nenhuma coisa que pode mudar a sua vida. Só Ele, e Ele está fazendo isso. Foi o Espírito Santo de Deus que trouxe você aqui. Esse é um passo da sua mudança. Meus irmãos, só Jesus pode mudar a sua vida. É só Jesus que pode satisfazer você. E é só quando você se envolver com Ele, com aquilo que pulsa no coração dEle, que você vai entender o que eu estou falando. Porque Jesus não chamou a gente para sentar no banco, ficar recebendo mensagem como se fosse semente, cozinhando semente em casa. A gente não cozinha semente não. Mesmo porque não tem semente para cozinhar. Porque a palavra é como uma espada agora. Não é como uma semente que eu fico esperando, não. Ela é uma espada, uma foice que bate para separar as pessoas desse mundo. Existem duas semeaduras, a semeadura de Jesus e a semeadura da serpente. E nós estamos cortando essas pessoas e separando elas dessa semeadura da serpente que aprisiona, que escraviza, que leva a uma vida de tristeza, uma vida de podridão, de lutas, de angústias. Jesus quer separar essas pessoas dessa vida. É isso que Jesus quer fazer com você, Luiz. É isso que Jesus quer fazer com você, meu irmão. É tirar você dessa semente maldita da serpente. E Ele não fez isso assim não, de boa não. Ele morreu nu numa cruz pensando em salvar você. Foi radicalmente comprometido com a sua salvação. No Getsemane, sofrendo toda aquela pressão, toda aquela dor, Ele orou: Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice, mas faça-se a tua vontade. Isso é postura de um ceifeiro, meu irmão. Alguém que tem sangue nos olhos, que vai atrás dos perdidos.
É tempo de colheita. E a minha oração nessa noite é para que você se envolva, você responda ao anseio do coração de Jesus. E a pergunta é exatamente essa, nós vamos responder ao coração de Jesus, nos chamando a nos juntarmos a Ele na colheita? Ou vamos continuar vivendo uma vida de marasmo espiritual? É nós que decidimos, não tem emoção não tem choro não, é decisão. Hoje o Senhor está dizendo à sua igreja, em alto e bom som, quando é que você vai se levantar da cadeira e se tornar um ceifeiro? Onde estão os ceifeiros da última hora? Esse é o chamado da igreja de Jesus. Feche seus olhos, vamos orar.